E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Cheese Lover com um questionamento inicial para vocês. Você acha que para fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu é preciso usar muitos ingredientes? Fica aí mais esse questionamento, né? Que vamos construir toda uma argumentação para resolver essa história, porque é muito comum a gente se deparar com várias receitas que têm uma lista um tanto quanto extensa de ingredientes. E a questão que paira é essa: e se eu fizer com menos, será que fica bom ou não? Porque a maior parte das receitas que eu vejo, elas têm muitos ingredientes, portanto, acaba sendo assim a regra, né? Nossa mente, ela trabalha dessa forma. Muitas vezes a gente acredita que as coisas boas estão nas coisas complexas, nas coisas mais caras, nas coisas mais avolumadas, enfim. Quando muitas vezes a beleza está na simplicidade e muitas vezes menos é mais. Então, esse é o ponto de a gente tentar projetar para os queijos vegetais essa ideia e tentar pelo menos imaginar se seria possível fazer um queijo vegetal com poucos ingredientes e mesmo assim ele ter estrutura, ter textura e ter sabor que sejam realmente aprazíveis. Esse que é o ponto para a gente. Bom, quando a gente fala de queijo vegetal, a gente está falando de uma unidade de sabor e textura, tá? E a gente vai tentar buscar isso daí em uma série de ingredientes para que a gente possa chegar próximo de um queijo tradicional. Esse é o intuito de a gente fazer um queijo com base vegetal, não é? Então, quando a gente faz isso, a gente precisa pensar na composição dos ingredientes e ver qual a função deles nessa grande unidade que nós vamos chamar de queijo vegetal. Porque cada ingrediente que está ali é suposto de ter uma função, tá? Então, grosso modo, a gente tem já esses dois campos, de sabor e de textura. Tá? Sabor que abarque também o aroma, né? Vamos falar de sabor nesse sentido de flavor, né? O sabor e a textura. Então a gente precisa ter uma noção do porquê desses ingredientes estarem ali. E de repente até desconstruir uma receita ou uma ideia de queijo vegetal, né? Porque quando a gente passa a criar a nossa própria receita, a gente tem o produto final na mente e daí faz o caminho reverso, né? Eu quero chegar nesse resultado final. E aí, o que isso tem de características organolépticas, né? O que isso tem de características sensoriais, de aroma, de sabor, de textura, para que eu possa então pensar nos ingredientes para construir esse resultado final que eu tanto quero. Agora, é possível a gente diminuir ingredientes sem cair na armadilha de chegar num resultado que não seja satisfatório? É possível, né? Em muitas esferas a gente consegue perceber que a simplicidade ela traz um brilho maior, muitas vezes. Estava eu com minha companheira Rita no supermercado, quando de repente a gente foi buscar pão e tinha já um saco de pão pronto, amarrado ali. Chamou atenção porque já estava fácil a coisa, né? Não era pegar o pão, colocar no saco e tal, ele já estava pronto para ser levado. E aí pegamos o pão, nunca tinha, né, visto aquele pão antes,
Aí a Rita pegou e começou a ler os ingredientes para ver se não levava ovo, se não levava leite, margarina, manteiga, essas coisas, né? Quando de repente passou um bom tempo e ela lendo ingredientes, deu: "Ô Rita, você está com alguma dúvida aí? Como é que é a coisa? Vamos, não vamos? Tem ovo, tem leite, o que é?" Aí ela falou: "Mira, né?" Ela falou: "Ó, olha só o tanto de ingrediente que tem aqui nesse pão. Você acha que é possível isso? Minha tia-avó, ela fazia um pão maravilhoso que era só farinha, água, sal e o fermento. Por que precisa desse monte de coisa aqui, de melhorante, de conservante, de não sei o quê?" Uma lista muito grande de ingredientes para fazer um pão, né? Então, essa questão, ela está muito próxima da nossa vida. Muitas vezes a gente consegue fazer coisas maravilhosas com poucos ingredientes, né? Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa numa receita da internet, por exemplo, às vezes aquilo lá desestimula um pouco a gente, porque muitas vezes a gente lê aquele monte de ingrediente e sempre tem um ingrediente que não tem em casa, né? A maioria das vezes acontece isso. Você fala: "Não, hoje eu vou fazer um queijinho vegano maravilhoso, deixa eu procurar o que eu quero." Procura ali, acha a receita, a hora que vê os ingredientes, tem um ali que você não tem. Fala: "Caramba, não vai ser hoje, né?" Então, esse ponto da dificuldade de achar todos os ingredientes também acaba desfavorecendo uma lista maior, não é? Um outro ponto que a gente precisa prestar atenção quando a gente está olhando para as receitas é que quanto mais ingredientes a gente coloca numa receita, mais difícil vai ser de atingir o equilíbrio. E, bem ou mal, é disso que se trata. Quando a gente vai fazer qualquer receita que seja, a gente precisa atingir o equilíbrio entre os ingredientes, ou seja, a gente não vai ter algum que vai ultrapassar muito mais o outro em potência, né? Vamos tentar equilibrar ali, ou pelo menos criar um novo elemento a partir da comunhão daqueles ingredientes. E isso daí seria o ponto máximo, né? Quando você consegue trazer uma série de ingredientes e o resultado final ele não remeter diretamente a nenhum desses ingredientes, né? Ou seja, a gente consegue colocar uma interação entre esses ingredientes para trazer um elemento completamente novo. Esse daí é o ponto máximo de ter sucesso em uma receita, né? Isso se tentando copiar essa receita ou até criando uma receita, né? O ponto alto disso é trazer esse elemento completamente novo e que diretamente não remeta a nenhum desses elementos que já estejam nos ingredientes. Agora, quando a gente vai para o equilíbrio, e aí muitas vezes também a gente fica desestimulado, é porque a gente faz a receita, segue ela certinho, e no final, a hora que vai provar, não deu certo. Não ficou com o gosto que eu esperava, ou não ficou com a textura que eu esperava, e de repente já esquece isso. É aquele site ou aquela pessoa que não é legal, que não faz uma receita boa e qualquer coisa assim, né? Quando na verdade tem um detalhezinho que está por trás disso, que é importante a gente lembrar sempre, que muitas vezes marcas de produtos diferentes vão contribuir com resultados finais diferentes. É sempre bom ter isso na mente. Vocês já ouviram isso
em algum lugar, né? De que as diferentes marcas elas vão aportar qualidades diferentes no produto final. Então, quando a gente fala de, sei lá, que seja uma capa carragena, ou um agar-agar, ou uma levedura nutricional, ou um missô, ou, enfim, qualquer ingrediente que vá ali, quem fez a receita teve os seus próprios ali. Aí quem vai reproduzir vai ter os seus. Então, muitas vezes é possível a gente pegar uma discrepância nisso e algum sabor vai extrapolar o outro, né? Então, uma grande dica para tentar contornar essa situação é, primeiro, persistir. Ou seja, é importante que faça a receita, chegou no resultado final, tenta perceber o que não está legal ali. Qual é o sabor que está ultrapassado ou que faltou, enfim. É tentar perceber, seja no sabor, seja na textura, no aroma, o que for, o que está faltando ou o que está demasiado, né? E de repente, refazer essa receita, tentando fazer um ajuste um pouco mais fino, né? E não é também uma questão, muitas vezes, de querer suprimir um ingrediente logo de cara, porque o importante é a gente ter uma ideia da função dos ingredientes, como eu falei um pouco no começo desse vídeo, tá? Por exemplo, muitas vezes a gente está ali pesquisando uma receita de um queijo qualquer ali e tem limão ou tem vinagre, né? Por que está ali esse limão e esse vinagre? É para trazer aquele azedinho do queijo, né? É para trazer o azedinho. Porém, esse limão e esse vinagre, além dele contribuir com esse azedinho, eles vão baixar o pH dessa massa que a gente está produzindo. E daí, por que eu quero baixar o pH? Na verdade, você não quer baixar o pH, mas ele fica baixo pelo uso do limão e do vinagre, porque eles atuam de uma maneira conservante, tá? O pH, quando a gente traz ele para baixo de 4,5, ele acaba por ser ou deixar aquele meio, um meio seletivo para que bactérias patogênicas, por exemplo, não cheguem naquela massa. Então, imagina só, se a gente está fazendo um queijo que não é fermentado, principalmente, tá? Há exceções para queijos fermentados, mas em linhas gerais, para queijos que não são fermentados, é meio que, vamos dizer aí, 99,98% das receitas leva algum acidificante, tá? Para parecer com o queijo. Agora, o próprio queijo, ele tem a sua acidez porque são bactérias que estão produzindo esses ácidos, né? Então, o queijo é um meio ácido por excelência. Se a gente vai querer fazer qualquer coisa que chegue próximo disso, a gente também vai ter que baixar o pH. Agora, isso foi a própria, sei lá, história da humanidade, história da alimentação que acabou por nos mostrar isso daí, né? E o queijo, ele surge, na verdade, como uma forma de conservar o leite dos animais. Esse aqui que era o ponto, porque uma vez que você tem o leite e ele é altamente perecível, uma das maneiras de conservar isso por meses a fio era fazer uma massa daquilo lá fermentada, que no caso era o queijo. Então, o pH mais baixo, ele torna aquela massa um ambiente muito ruim para algumas bactérias que poderiam estragar aquilo ali ou nos fazer mal. Então, quando a gente está fazendo um queijo vegetal na nossa cozinha e a gente está colocando limão, está colocando vinagre, o que está acontecendo? O pH está baixando e a gente está colocando também, em outras palavras, um conservante ali. Ou seja, ele vai aguentar uns
5 dias na geladeira, seguramente, né? Não vai fazer mal ele ficar lá, pelo menos de 3 a 5 dias, com certeza. Eu não sei se vai durar tudo isso depois que ficou pronto, né? Porque normalmente ficou pronto, já acabamos com isso, né? Particularmente quando eu faço queijos aqui em casa, né? Normalmente os que levam castanha de caju como base, e também por conta do meu próprio equipamento, né, pelo volume de castanha que vai nele e tal, depois eu acabo fazendo peças de 100 gramas finais, né, porque depois passa o tempo de maturação e tal, e aí são 100 gramas finais. Gente, 100 gramas de um queijo vegetal numa sentada, com um vinho vegano, com uma cerveja vegana artesanal, já era. Não sobra nenhum pedacinho para contar a história no dia seguinte. Então, assim, ele está conservado, né? Tem o conservante nele, mas, né, dificilmente a gente se utiliza desse poder de conserva desses queijos, né? Bom, mas enfim. Então, em relação, primeiro, ao equilíbrio que a gente deve buscar, quanto mais ingredientes, mais difícil é de alcançar esse equilíbrio, tá? Depois, a própria questão dos ácidos que estão sendo colocados no queijo, estão sendo criados ali, seja com limão, seja com fermentação, que eles vão entrar como conservantes, mas isso foi o ponto que eu usei para explorar os ingredientes enquanto terem um porquê de estar ali. E se a gente souber isso, a gente consegue mais ou menos equalizar o nosso produto final, né? Sem desbalancear isso ou prezando para esse balanço, tá? Agora, a questão é possível a gente fazer um queijo vegetal maravilhoso com poucos ingredientes, né? Se cada qual tem a sua função, porque isso faz aquilo com sabor, esse faz esse outro com textura e tal, não sei o que. É possível ou não? É possível. Esse daqui é uma prova disso, tá? É um queijo que eu fiz aqui em casa. Então, olha só, vou cortar na metade já para a gente ver como é que ele tá. Ó. Vejam vocês que a gente tem alguns detalhes até aqui, né? Principalmente nesses pontos aqui, ó. Isso daqui é uma aeração criada pela própria fermentação, tá? Então, o que isso vai trazer para a textura? Vai trazer uma leveza, uma suavidade, vai ficar um pouco mais aerada essa massa aqui, né? Olha só o corte que tem e olha só, tem a sua firmeza, né? E isso daqui eu vou contar os ingredientes que foi aqui. Deixa eu só ver se está bom mesmo. Nossa, o aroma é sensacional. Vou ficar apoiado aqui para vocês ficarem vendo até. Isso aqui, assim, os elementos da fermentação nota-se fácil e é interessante porque a fermentação ela traz uma complexidade um pouco maior. É diferente de você pegar uma receita e tentar chegar próximo disso por levedura nutricional, cebola em pó, alho em pó e tal, não sei o que. Não chega na complexidade que a fermentação ela traz. Isso porque as bactérias que estão ali, elas estão produzindo uma série de compostos, né? Sobretudo os ácidos orgânicos, isso daí é fantástico. Fora que
as bactérias, muitas vezes, elas quebram algumas cadeias de proteína e muitas delas quebram essa proteína pela borda da cadeia, ou seja, elas vão liberar aminoácidos e muitos desses aminoácidos eles vão concorrer para trazer um sabor umami da coisa, né? Aquele sexto sabor que é o suprassumo do sabor, né? Ô louco, maravilhoso, textura fantástica. Isso daqui, ele foi, só para ter uma ideia, né? Deixa eu contar então como é que foi feito isso daqui. É uma base de castanha de caju, deixa eu pousar ele aqui. Base de castanha de caju, ou seja, a base dele, 3 ingredientes só: castanha de caju demolhada, probiótico e sal. Só. Ah, mas e essa capinha vermelha aqui? O que que é? Isso daqui é páprica defumada com pimenta caiena e pimenta preta. Ou seja, eu faço uma mistura da páprica defumada com a pimenta preta e a pimenta caiena. E daí eu cubro esse queijo para ele ficar com essa capinha aí. Esse daqui em especial, ele foi fermentado e depois maturado por 30 dias. Tá? Foi 1 mês de maturação que eu dei nele. Aí que tá o lance. Vocês vão ver e vão falar assim, mas viu, e essa maciez, né? Que tá estranha, porque quando você matura, a tendência é ele ficar mais rígido e até a parte externa dele não tá tão dura assim. Pois é, aí a gente entraria numa conversa sobre técnicas de maturação, tá? Que a gente tem várias técnicas para maturar os queijos vegetais para a gente ter justamente resultados diferentes, tá? Esse daqui, ele teve a sua maturação em contato com o ar e depois sem contato com o ar, no vácuo. Tá? É uma técnica que dá para você fazer. Você cria primeiro essa maturação para ele perder a água, né? Um processo de desidratação dele ao longo das semanas aí. E depois você interrompe essa perda de água, mas continua o desenvolvimento de sabor. É uma estratégia bacana para conseguir chegar num resultado final que tenha uma explosão de sabor. Então, olha só, quando a gente pensa um queijo com muitos ingredientes, tá? E um queijo com poucos ingredientes, vamos colocar então esses 2 queijos vegetais lado a lado. Quando a gente fala de sabor, o que a gente tem de saborizantes num queijo vegetal com muitos ingredientes? Já falei algumas coisas aí, né? É a levedura nutricional, é a cebola em pó, é o alho em pó, é o miso, é o pimentão, né? Você tem azeitona, pode entrar também. Então você tem alguns ingredientes que eles entram justamente para trabalharem juntos e dar um sabor que tenha uma presença um pouco maior, né? Ao passo que, quando a gente pensa em poucos ingredientes, a fermentação ela vai fazer esse trabalho de uma maneira maravilhosa. Justamente porque as bactérias vão produzir uma série de compostos, como eu falei, né? Inclusive os aminoácidos, que eu repito, porque eles são muito importantes na composição do umami, desse sexto sabor que é a explosão de sabores, né? Vamos dizer assim.
Agora, quando a gente pensa a textura desses queijos vegetais que são feitos com mais ingredientes, o que vai aparecer? Muitas vezes a gente vai ter agar-agar, capa carragena, tapioca. Tapioca é um exemplo de amidos em geral, né? Porque eles precisam ter uma estrutura e normalmente esses queijos que têm mais ingredientes, eles são mais rápidos, né, de serem feitos. Porque se a gente for pegar um queijo vegetal com poucos ingredientes, nesse quesito de estrutura, de textura, qual que vai ser o principal ingrediente? Tempo, maturação, né? O principal ingrediente é o tempo aliado às técnicas de maturação. E aí precisa pensar qual é o resultado final que você quer, você vai ter, né? Inclusive, se a gente quer uma casquinha no queijo, que é possível de desenvolver com o tempo, existem técnicas de lavagem do queijo vegetal para que a gente alcance uma casquinha e ele seja mais duro por fora e mais macio por dentro, que também é sensacional, né? Então vejam que o universo dentro dessa produção de queijo vegetal é absurdo, né? O limite está longe. Mas quando a gente pensa depois para fazer essa maturação, né? Você tem frio, umidade, né? Ou seja, temperatura, umidade, que são os dois principais pontos que a gente vai ter que trabalhar. Então vejam que quando a gente fala de um queijo desse que tem castanha de caju, probiótico e sal, fora a capinha dele, né? Mas vamos pensar nesses três ingredientes só, assim, que precisariam ser declarados no rótulo, né? Mas não que necessariamente eles estejam ali, porque não tem rótulo esse, na verdade, é caseiro. Mas assim, esses três ingredientes precisariam estar no rótulo. Agora, temos outros ingredientes que não estariam ali. O tempo, por exemplo, e depois as técnicas que estão sendo utilizadas, né? Bom, enfim, com isso, o interessante é ficar claro que poucos ingredientes fazem sim um queijo muito bom, tá? Quiçá faria o melhor queijo vegetal que você já comeu e que você já fez. Poucos ingredientes, muitas vezes, fazem maravilhas dentro disso. Mas é importante ressaltar pelo menos duas coisas. Primeiro, a ocasião, ela é a linha mestra da história. Tá? Se eu quero algo que fique pronto para amanhã ou hoje à noite, porque eu vou fazer qualquer coisa e tal, você vai escolher alguma coisa que vai ter mais ingredientes para manter a sua estrutura e para ter o sabor já desenvolvido da noite para o dia, né? E um outro ponto que é muito importante colocar aqui é que eu não quero que vocês se sintam culpados ou culpadas por estarem atrás de reproduções de queijos que têm muitos ingredientes. A questão nem é essa aqui, agora, né? O ponto disso daqui é pelo menos mostrar o outro lado, mostrar que existe sim a possibilidade de fazer queijos vegetais maravilhosos, com poucos ingredientes, onde você vai economizar pelo menos em dinheiro na compra dos ingredientes, né? Vai evitar usar alguns óleos, porque não precisa, né? Isso daqui não tem óleo de coco, né? E ele está aqui, ó, tá
firmão. Foi fruto da maturação, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo até o aspecto de ser um produto um pouco mais saudável, muitas vezes, né? Prescindindo de vários ingredientes. Por fim, eu deixo o convite para que vocês testem, experimentem, façam essas aventuras culinárias vegetais com poucos ingredientes e depois, quando tiverem uma oportunidade, se tiverem um bom resultado, mas também se não tiverem um bom resultado, para tecerem seus comentários, deixarem aí os seus comentários sobre isso. Inclusive, quem tiver alguma ideia ou queira ouvir alguma temática um pouco diferente sobre os queijos vegetais, é só deixar uma mensagem aí que de repente posso me sentir inspirado por isso e gravar algum vídeo falando sobre uma temática dessas. Beleza? Até a próxima!